Abre, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 5, por favor. Nós vamos ler esse texto aqui do versículo 1 até o versículo de número 18. Vamos pedir a Deus que nesse tempo que temos aqui, que é uma hora, nessa uma hora, talvez menos do que isso, nós possamos ler esse texto, explicar esse texto e aplicar o texto. É uma outra coisa que quem prega precisa saber. Pastor, o senhor está falando isso que você prega? Não, é porque quem prega precisa saber. Se você só ler e aplicar sem explicar, faltou algo. Se você só ler e explicar e não aplicar, faltou algo. O sermão pode ser textual, pode ser temático e pode ser expositivo. Mas ele precisa ser lido, explicado e aplicado. João capítulo 5. Não João o Batista, o batizador, mas João o discípulo, que ele mesmo disse que era um amado de Jesus. Você acha que ele estava legislando em causa própria, não estava não, irmão? Porque não foi Jesus que disse que ele era amado. Foi ele que disse que ele era o amado de Jesus. Então acho que ele estava assim meio que chegadinho de Jesus, né? Mas é assim mesmo, chegar de Jesus é bom. João capítulo 5, nós vamos ler 18 versículos. Aqui também vai ter provavelmente uma versão aqui. A minha versão é uma versão século 21, de um amigo que me doou algum tempo atrás, uma bem pequena. Mas nós vamos ler aqui juntos e vamos tentar achar aqui o que está acontecendo aqui dentro desse texto, amém? Enquanto você procura, deixa eu compartilhar uma outra coisa, irmão. Um dia desses, a gente recebe gente aqui de várias denominações, né? E cada família tem seu jeitinho, né? Tem família que se senta na mesa, tem outros que comem no sofá. O bom seria que todo mundo comesse na mesa, mas cada família tem seu jeito. Uns falam mais alto, eu tenho uns vizinhos que eu nem sei se eles estão brigando ou se eles estão conversando, porque eles falam tão alto. Eu acho que eles são italianos, então são árabes. Né? Mas cada família tem seu jeito. E esses dias um irmão disse para mim: pastor, lá na igreja eu gostava tanto de dar uns glória, oh glória. Eu falei: quem foi que proibiu você, irmão, de dar o seu glória? Cada um oferece aquilo que tem no coração para ofertar. Se você gosta de dizer glória a Deus, aleluia, mas você é do tipo que celebra dentro, isto não faz você menor ou maior. Às vezes você só celebra dentro, mas tem gente que celebra para fora. Amém, irmão? Então quando alguém der um ô glória perto de você, não se assusta, só diga amém, irmão, toca o terror que eu toco daqui. Amém? Então vamos lá. Abre aí. Quem achou João capítulo 5, diga amém. Vamos ler então. O texto diz assim, olha: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na linguagem dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficavam deitadas uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ele entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca, ou a tua cama, ou em algumas versões o teu leito, e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e pegando a maca, ou o leito, ou a cama, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca, a tua cama e anda. Perguntaram-lhe então: quem é este homem que te disse: pega a tua cama ou a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se
contou aos judeus que fora Jesus que havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, porque também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós te damos graça por essa palavra. Nós não sabemos o que está reservado para nós nessa manhã dentro desse texto. Nós queremos, Senhor, lendo esse texto, explicá-lo. Que o Teu Espírito Santo me instrua, Senhor, a falar aqui nesta manhã para esta igreja o que é que Jesus quer nos instruir dentro desse texto. O Senhor é o Deus que pode fazer coisas poderosas, coisas grandes, coisas que aos nossos olhos, Senhor, é humanamente impossível. Então, nessa manhã, Deus, pela Tua palavra, nos faça crer que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e nos instrua em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, irmãos, eu vou tentar colocar você na cena do crime, ou na cena da situação, ou no momento em que está acontecendo aqui algumas coisas. Jesus está desenvolvendo o seu ministério. Jesus recebe uma agenda. Deus deu ao seu filho uma agenda e disse: eu preciso que você cumpra essa agenda. E Jesus Cristo, de forma muito, mas muito responsável, muito aplicada, mas muito dedicada, ele não se desvia 1 milímetro daquilo que o seu pai pediu para ele fazer. E ele começa desenvolvendo o seu ministério, fazendo exatamente o oposto daquilo que a lei e aquilo que o legalismo da lei impunha. Ele começa desenvolvendo o seu ministério, não por rebeldia, mas por ordem do seu pai, indo em lugares que muitas pessoas não gostariam de ir, convivendo com pessoas que muitos de nós ainda hoje não gostamos de conviver, relacionando-se com pessoas que a sociedade daquela época julgava ser desnecessário ter qualquer tipo de aproximação. Coisas que ainda é muito comum nos dias atuais a gente vê. Pessoas que, se pudesse, tinham um santômetro na entrada da igreja. Sabe aquele negócio que tem nas lojas de departamento? Quando você esquece de tirar aquele negocinho, um botãozinho, e ele apita, pi, 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 dá uma sensação de que você está roubando. Amém? Só que, para algumas pessoas, a sensação que elas têm é que as igrejas deveriam ter isso. Na entrada da igreja, quando a pessoa fosse um pecador que não merecesse a dádiva da graça de Deus, ao se colocar na porta de entrada, houvesse um sinal do céu dizendo: este é indigno de entrar neste lugar. Esta era assim a forma como se estava vivendo aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, os judeus ou os hebreus, para que, ao invés de falar daquilo que Deus lhes fez e transformar o mundo pela fé que Deus havia estabelecido no seu coração, agora eles haviam se tornado um povo elitizado, um povo que retinha a lei para si e tinham neles apenas a condição de alguém digno do que Deus havia preparado para todos desde antes da fundação do tempo, do mundo. Jesus vem então na contramão disso tudo. E você andar na contramão daquilo que está estabelecido faz com que pessoas fiquem incomodadas. Quando você se posiciona numa direção diferente do que a manada vai, você precisa se preparar, porque a manada vai descendo. E à medida que a manada vai descendo, você corre o risco de ser pisoteado, de ser destruído, ou de alguma forma sofrer algum dano. Eu não sei, eu tenho muito tempo que fui em São Paulo na 25 de maio, é maio? Que chama? 25 de março, né? E eu me lembro que tinha uma subida, e eu estava subindo enquanto descia uma multidão, e é uma coisa assustadora. Porque eles vêm descendo e eles não estão preocupados com quem vem subindo. Eles só querem descer, e descer é mais fácil, né? E a velocidade é maior. Então, quando você começa a olhar para as coisas com o olhar do Pai, com o olhar daquele que amou-nos de tal maneira, como diz João 3,16, e nós começamos a andar numa direção oposta daquilo que o sistema estabelecido, religioso, já estabeleceu, normalmente você vai ser, de algum modo, prejudicado, apontado, ou alguém não vai entender e vai se opor àquilo que está sendo feito. E com Jesus não foi diferente. Antes de chegar aqui, Jesus já tinha conversado com uma mulher,
no tanque de Jacó. A mulher samaritana. Jesus sabia tanto que seria difícil para ele aquele momento com aquela mulher, que se você ler o texto lá, Jesus disse para os discípulos ir comprar pão. Os discípulos não ficam ali. E não é porque Jesus queria ficar sós com aquela mulher, com algum intuito ou algum interesse pessoal ou carnal. É porque os discípulos talvez atrapalhassem o movimento que Jesus estava fazendo, que o seu pai havia dito que precisava fazer. Porque aquela mulher era samaritana, já era um problema, e ela não era uma mulher de boa índole. Ela não tinha boa fama. Ela já tinha vários homens, e o que ela estava vivendo agora também era emprestado. Jesus manda os discípulos tomar pão, e isso era tanto para tirar os discípulos da cena, porque eles não estariam entendendo o que ali ia acontecer, que quando os discípulos voltam, Jesus diz para ele: eu não tenho fome, porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando você decide fazer a vontade de Deus, e eu quero aplicar isso na sua vida agora, que decidiu servir ao Senhor de forma íntegra, sincera e verdadeira, quando você decide se separar para Deus e servir ao Senhor do modo que as Escrituras pedem, não pense que vai ser céu de brigadeiro. Não pense que as coisas vão ser simplesinhas, que as portas vão se abrir, que tudo vai ser lindo e que há um jardim florido exalando um bom perfume de Cristo enquanto você anda dizendo glórias, glórias, aleluia. Não floreie o Evangelho. O Evangelho é para quem crê que, independente das circunstâncias, precisa ir fazendo o que o Pai quer, ainda que seja incompreendido e ainda que tenha algum dano ou alguma forma de oposição nessa caminhada. A nossa missão não é uma missão confortável. A missão que Jesus nos deu é uma missão dolorida de viver. Porque a carne deseja prazeres que ao corpo é agradável e é bom, não é ruim. Mas aqueles que se separaram para viver o Evangelho conforme o Pai pede, conforme o Pai escolheu para viver, pegam todos os desejos, vontades, prazeres que podem ser agradáveis e que podem lhe preencher, e queima no altar do seu coração como uma adoração sincera a Deus, dizendo: Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu a vivo para a glória do Filho de Deus, conforme diz Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus tira os discípulos, conversa com aquela mulher, e aonde Jesus passa, as coisas mudam. E aquela mulher tem a sua vida transformada, e Jesus ganha aquela mulher para o seu reino, ou para o reino do Pai, e agora aquela mulher sai em Samaria para ser uma ferramenta de Deus para alcançar outros. Por isso que eu disse para vocês que no começo, que nós não podemos ser uma represa, nós somos um rio. O mundo está seco, ressequido, pessoas com a alma ressequida, sem esperança, sem alegria, mas nós recebemos a esperança viva, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos o fruto do Espírito, e um dos seus atributos é a alegria. Nós temos algo de Deus, e algo de Deus que está em nós agora nos movimenta numa direção que Deus quer, não só para que nós tenhamos o que agora nos foi entregue, mas para que aqueles que ainda não têm, por meio de nós recebam, e o reino do Senhor seja acrescentado e o nome de Cristo seja glorificado. Então Jesus sai de lá e Jesus não para. Jesus era um cara intenso. Jesus não era do tipo que só cantava o louvor: eu quero me gastar, eu estou me gastando. Ele literalmente se gastava, né? Ele se gastava, e ele gostava de se gastar, porque ele sabia que quanto mais ele se gastava pelo reino, mais o reino crescia nele. E quanto mais o reino crescia nele, mais o nome do Pai era glorificado, e mais a glória de Deus descia sobre a terra. E não há que ter diferença entre nós ou conosco, uma vez que nós somos também filhos de Deus. E aí, Jesus encontra um homem. E esse homem aqui, ele tem um funcionário que está doente. E esse funcionário é um filho de um oficial. Desculpa. Ele cura o filho de um oficial. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você precisa entender o que está acontecendo dentro de um propósito.
Tem uma missão e tem um propósito. Esta missão e esse propósito nascem no coração de Deus. Porque não foi Jesus que amou o mundo de tal maneira. João 3,16 diz que foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Quando aquele jovem diz, bom mestre, Deus diz para ele, quem te disse que eu sou bom? Bom é o meu Pai que está no céu, porque foi Ele que amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então há um propósito pelo qual Jesus veio, e há um propósito pelo qual Jesus lhe alcançou. Você não foi alcançado para agora você ser filhinha de Deus, filhinho de Deus. No dia que você está com um probleminha, você dizer, agora, papaizinho querido, o meu iPhone queimou, eu quero um 16 com 1 tera de memória, porque são muitas fotos que eu quero guardar. Não, não, não. Você foi chamado sim, para ser cuidada, para ser cuidado, para ser amada, para ser amado. Você já foi amado antes de existir, mas agora o Pai, Ele tem uma agenda entregue, como entregou ao Filho unigênito, e Ele pede agora a você, que é dessa família, que você desperte, que está aqui nessa manhã, entenda que agora você é parte disso tudo e você foi chamado para, olhando as Escrituras como nós estamos olhando aqui, se gastar, fazendo o que Jesus fazia, da mesma forma que Jesus fazia, na mesma intenção que Jesus fazia e com a intensidade que Ele fazia, para glorificar o Pai. Não nunca, gente, porque é sobre Ele. Aí Jesus cura esse filho desse funcionário, ou desse oficial. E aí a gente chega aqui no texto que nós estamos aqui. E aí, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você ficasse, até para você não ficar aí engolindo mosca, porque tem pregador que fala coisa que não está no texto, que às vezes a igreja diz glória a Deus, e não tem nada a ver com o que ele está falando, com o que está escrito no texto. Amém? Tem muito. Aí o texto começa assim, olha, passado algum tempo de todas essas coisas que eu vos falei, acontece uma festa dos judeus, que nós não sabemos, o texto não explica que festa é essa. Poderia ser Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Purim, mas eu entendo que talvez seja Páscoa aqui, porque quando você vai ler o capítulo 6, lá também está falando sobre Páscoa. Então eu entendo que provavelmente aqui era antes da Páscoa. E Jesus subiu para Jerusalém, porque era comum aos judeus subir para Jerusalém para sacrificar, para participar daquelas festas. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque. Eu estou lendo o texto e estou explicando, tá, irmãos? Perto da porta das ovelhas há um tanque, chamado Betesda, em língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles, essa porta das ovelhas é chamada porta das ovelhas, porque é onde as ovelhas que seriam sacrificadas entravam. Elas entravam por aquela porta, amém? Por isso chama porta das ovelhas, o qual tem 5 pórticos. Nela ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o movimento de uma água. Aí alguém pode perguntar, pastor, e esta água curava? Claro que não. Aqui havia uma situação interessante, como existe até hoje nos dias atuais no meio do povo de Deus. Um certo sincretismo religioso. Práticas antigas que ainda se trazem para dentro do Evangelho. Inclusive hábitos judeus que não são pecado, mas que não são necessários no Evangelho, porque Jesus não veio trazer, renovar, não foi o judaísmo renovado, ou a segunda igreja de Jesus dos judeus renascidos, não, Jesus veio trazer um outro projeto, aquele não mais. Então nós não somos judeus, nós somos cristãos, e nós respeitamos tudo que é feito, e tudo que os judeus têm como promessa de Deus. Mas nós não podemos tornar o Evangelho algo submisso ou inferior ao judaísmo. Quem está entendendo, diga amém. Fora isso, tem gente que tem cultura familiar, culturas regionais, e começam a misturar as culturas com o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é uma realidade aqui dentro desse texto. O que tinha aqui nesse lugar? A região é uma região de águas termais.
Provavelmente o movimento desta água não era o movimento de um anjo, mas de gases que fluíam e movimentavam aquela água de tempos em tempos. E alguém criou um conceito, criou-se uma ideia de que a pessoa que entrava ali era curada. Mas não existe registros bíblicos destas curas. Não existe registros bíblicos de que um anjo mexia essa água. Pastor, mas e tem gente que diz que sim? Claro. Eu conheço um pastor que até faleceu agora, com 90 anos. E ele, um certo tempo, disse que esse anjo que descia era Jesus. Que de tempos em tempos Jesus descia para mexer as águas. Irmão, isso não tem sentido. Senão não haveria necessidade de Jesus vir para curar. Ele continuaria só mexendo as águas e curando gente. A ideia não é essa. Por que eu estou falando isso? Porque no meio dos judeus haviam muitas coisas que eram tradições, como existe no nosso meio coisas que são tradições. Que a gente começa a aplicar a fé achando que pode ficar bom. Quem nunca usou aqui um pé de coelho como chaveiro? Eu já usei, irmão. Só que não deu sorte nem para o coelho que ficou sem pé. O coelhinho está lá. Mortinho da Silva. Então tem coisas que não mudam a vida, mas as pessoas praticam, porque elas ficam esperando algo fora daquilo que é possível, que é Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Jesus vem ensinar aqui nesse texto. Você está esperando de uma fonte, que é uma fonte de lenda, de possibilidades humanas, de crendices populares. Mas existe uma fonte que não precisa jorrar água, porque Ele é a própria água. Existe uma fonte que não precisa ser buscada de ano em ano, porque a presença dEle é constante e diária. Existe uma fonte que não precisa que ninguém lhe empurre dentro dela, para poder ela mudar a sua vida. Essa fonte lhe alcança, e quando ela lhe alcança, ela lhe transforma do jeito que você estiver, e aonde você estiver, para a glória daquele que vive e reina. Era muito comum entre os judeus esse tipo de cultura assim. Por exemplo, por que Jesus espera Lázaro tanto dia e só ressuscita ele no 4º dia? Porque havia uma tradição de que a alma do morto ficava até 3 dias ali, e em 3 dias ele poderia ressuscitar. Se Jesus ressuscita ele no 1º, no 2º, 3º dia, Jesus Cristo não teria o crédito do milagre, e o milagre seria para aquela tradição. Quem está entendendo, diga amém. Por isso Jesus ressuscita ele no 4º dia. Por quê? Porque Jesus Cristo vem trazendo ensinamentos que modificam o nosso entendimento a respeito daquilo que nós buscávamos como possibilidade, e Jesus começa a nos levar para uma dimensão em que Ele tem possibilidades reais, concretas e verdadeiras de transformar a vida daqueles que creem, e não aquilo que Ele colocou no passado, ou está trazendo do seu passado para dentro do seu presente, para lhe impulsionar para um futuro em que Jesus quer que ele viva pela fé. Amém, irmãos? Eu, por exemplo, usei escapulário há muito tempo. Tem muita gente aqui que não sabe o que é escapulário. O escapulário é uma fita de um cordão que tem 2 imagens. Uma eu jogava para as costas e uma eu botava para frente. E aí eu andava por aí dizendo: estou com o corpo fechado. Só que não. Só existe um que pode fazer com que nós andemos guardados nele. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e é ele que está instruindo nesse texto, nesta manhã, a respeito de como nós temos que viver a fé. Então, o tanque aqui, na verdade, ele tinha uma prática que não era uma prática que gerava aquilo que se esperava. Mas, pastor, e as pessoas pulavam lá e saíam, sim. Este não pulou e não saiu porque não conseguia. E ficou lá 38 anos. 38 anos ele ficou lá. Mas o texto diz, versículo 5, diz assim, olha: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado, e Jesus já sabia, o texto diz, e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Olha só, irmãos,
Você é inteligente, você leu o texto comigo. O texto diz que Jesus já sabia. Então, se Jesus já sabia que aquele cara estava ali há 38 anos, e se o que ele estava buscando era cura, por que Jesus pergunta a ele: você quer? Porque tem gente que não quer ser curada, irmão. Tem gente que quer viver doente porque fez da sua doença uma desculpa para ser mimado. Tem gente que está adoecida há mais de 38 anos com as suas emoções, e as suas emoções já poderiam ter sido transformadas, restauradas, mas querem viver como o patinho feio no meio dos gansos. Porque pensa que ser patinho feio chama a atenção para si. E Deus não quer que você viva de chamar a atenção. Deus quer que você viva aquilo que Deus escolheu para você viver, irmão. Não tem como eu e você conquistarmos as coisas do céu se não houver no nosso coração uma decisão plena sobre isso e uma convicção sincera de que existe um Deus que pode fazer coisas sobrenaturais em nosso favor. Tem gente que quer ficar doente. Tem gente que tem a doença de estimação. Minha úlcera. Hoje eu vou tomar uma Coca-Cola para despertá-la. Meu bico de papagaio, ele está quase falando. É sério, irmão. Minha depressão, minha angústia, minha tristeza, minha tristeza, meu ódio, sabe? E vai guardando essas coisas como se elas fossem importantes. E por que pessoas guardam coisas assim como se fossem importantes? Porque elas querem que as pessoas saibam que ela sofreu, que ela foi ferida, que ele foi atingido, que ele foi magoado, que ele foi traído, que ele foi esquecido. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Jesus já sabe tudo que aconteceu contigo. Ele conhece a sua história na palma da mão dele. Ele sabe que você sofreu, que você foi traído, que você foi ofendido, que você foi entristecido, que você passou por dias maus, mas você encontrou Jesus. Jesus encontrou você, e quando você encontrou Jesus, ou Jesus encontrou você, agora a cena muda. A cena tem que mudar, irmão. Oh Deus, oh céus, ninguém me ama. Irmão, se ninguém te amar, e Jesus te alcançou com amor que não se pode explicar, como ficar triste e comparando o amor dos homens e desprezando o amor de Cristo? Cristo ama você. Jesus te amou de tal maneira que entregou, Deus te amou de tal maneira que entregou o seu único filho unigênito, para que você, ao crer, não perecesse. Isso tem que alegrar a sua alma, e é isso que tem que promover em você uma força que no meio da tribulação, no meio daqueles que te esquecem, no meio daqueles dias ruins, no meio dos dias maus, você diz: eu creio que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, você cantou aqui agora cedo, eu posso crer no amanhã. Há que se ter uma página nova. Tem gente, irmão, que eu nunca vi um negócio desse. Entra ano e sai ano e a página é a mesma. Aonde você ancora a tua história, ali fica o escrito da sua vida. Você precisa ter passado. Eu acabei de falar para vocês que eu tocava pagode e bebia cerveja na ABB. Mas só que isso não me serve mais. Eu compartilho a título de vocês saberem que não sou um homem perfeito, que não vim de um lugar perfeito, porque eu estava dentro de um contexto explicando que eu não sou de uma linhagem sacerdotal. Mas eu não fico pensando: aquele sol, aquele pandeiro, aquela cevada batendo no copo, Jesus. Claro que não, irmão. Isso nem chega na minha mente como um prazer que novamente eu queira viver, porque eu encontrei um prazer maior. Eu encontrei Jesus Cristo de Nazaré, e o prazer que eu tenho nele me alegra, me satisfaz, me sacia.
e gera em mim uma alegria, uma esperança. Por quê? Porque o apóstolo Paulo me revela nas Escrituras que esta breve e momentânea tribulação em nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Virá um tempo novo em que nós vamos ver a eternidade com Ele, e com Ele será só alegria. Amém? Aí o texto segue. Jesus pergunta para ele, e aí o irmão aqui, sabe esses irmãos assim de pouca fé, respondeu: Jesus, me ajuda aí. Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. Você sabe o que acontece, irmão? Tem gente que vem aqui na igreja, que anda comigo desde que a gente começou esse trabalho aqui, no ano de 2008, no final de 2007. Anda comigo, e quando eu chego na casa dessas pessoas, a doença é a mesma. Pastor, mas entrou e saiu da igreja, e a doença é a mesma? Sim. Primeiro, pelos fatos que eu acabei de relatar. Segundo, pela incredulidade. Alguns têm a sua doencinha como estimação, porque se o pastor não vier aqui, eu vou dizer, ele não liga para a minha doença. E o pastor liga. Mas às vezes Deus deixa você e a doença só, sem que o pastor vá lá, que é para você olhar para o sumo pastor e dizer: não só é o pastor que pode me jogar nas águas transformadoras, é o sumo pastor que conhece toda a minha vida. E às vezes as pessoas ficam com essas mesmas doenças, porque elas querem um cuidado humano. E o cuidado humano vai estar sempre disponível a você, independente de você ser doente ou não. O que você não pode fazer é dar doença o lugar de estar atracado com o teu presente, porque vai se repetir o que o passado já gerou, e o que o passado gerou para ti não trouxe nenhuma esperança no presente, e o futuro será o mesmo daquilo que você está trazendo ancorado em ti. E outros é pela incredulidade. Pessoas que entram aqui, mas elas não creem. Elas cultuam, cantam louvores, mas elas não tomam posse. Elas não pegam o leito e elas não se levantam. Elas não creem que o que está saindo daqui não é a respeito de um homem falando. O que está saindo daqui é a respeito de uma revelação da palavra, dizendo que o Deus que no passado ressuscitava mortos, o Deus que curava enfermos, o Deus que pegava um homem esquecido, 38 anos ali, fazendo todas as suas necessidades, quem sabe, naquele ambiente sujo e fedorento, esse Jesus ainda se importa, e ele chega ali, ele não se incomoda com o que está em torno daquela pessoa, mas ele se incomoda com a pessoa, e ele diz: você crê, você quer ser curado? Se você crê e quer ser curado, se posiciona, coloca-se na posição, porque ninguém vai ser curado para andar continuando deitado. Fica de pé, se levanta, se ergue, olha para o autor e consumador da tua fé, levanta teus olhos aos céus e diz: Deus, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que o Deus que ressuscitou Lázaro é o meu Deus, eu creio que o Deus que curou aquele homem 38 anos é o meu Deus, e pode fazer a mesma coisa por mim. Mas as pessoas creem duvidando, e a Bíblia diz que quem crê duvidando não recebe, é semelhante à onda do mar. Vem aqui e a gente ministra, e a gente não ministra engano. Esta igreja não é uma igreja que ministra engano. A gente nunca diz que vai fazer se Deus disser que não é para fazer. E aí esse homem faz algo, ele se levanta. E a Bíblia diz que ele se levanta, vendo-o deitado e sabendo que vivia tanto tempo, perguntou, e ele disse: você quer ser curado? O enfermo respondeu Jesus, confiando na água, e Jesus diz: não é aquela água ali é uma lenda. Sabe aquela coisa de você botar água em cima da televisão? Alguém já fez isso? Botar água em cima da televisão, e agora ungimos a água. Irmão, eu tive uma época, irmão, eu estou aqui falando mal não, em todo lugar tem gente boa fazendo coisa boa. E se você tomar água ungida em cima da geladeira e isso te faz bem, continue tomando, não tem problema nenhum, tá bom, irmão? Só estou te falando que não é isso que resolve. Eu estava tão ruim financeiramente, irmão, mas ruim. Financeiramente eu nunca estou bem, né? Eu não sei o que acontece. Eu já falei com Deus.
Eu acho que Deus fica com medo de eu voar muito. Ele diz, ó, asinha torada todo dia. Mas teve uma época, irmão, que eu estava ruim, tão ruim, que um dia, irmão, se tem alguém da Universal aqui, não leve a mal, alguém que está me ouvindo pela cadeira com vocês, eu amo os irmãos da Universal. Tá, irmão, tinha lá a fogueira do descarrego. Eu digo, queime tudo no altar do Senhor. Irmão, aquilo foi falando comigo, eu digo, é eu. E eu pensei, vou para dentro. Mas o problema não era eu ir para dentro fazer isso. Era com que motivação eu ia para fazer aquilo. A motivação não era me aproximar de Jesus. A motivação era resolver o meu problema. E Jesus disse no meu coração, o seu problema não é financeiro, o seu problema é falta da minha presença na dimensão que eu quero. Então me busque em espírito e em verdade, e as coisas necessárias eu vou acrescentando, ainda que sejam as gotinhas diárias. Amém? Então muitas vezes, irmãos, a gente quer buscar a solução, mas não quer instrução. A gente quer uma solução, mas não quer viver em comunhão com Deus. A gente quer achar um caminho, mas não quer viver aquele que é o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus chama o homem fica de pé, imediatamente. Imediatamente. O texto é claro, eu não sei na sua, mas na minha diz. Imediatamente o homem foi curado. O homem foi curado. E pegando a sua cama, o seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. E por que a Bíblia relata a questão do sábado? Porque havia um legalismo a respeito do sábado. A Bíblia diz que o homem não foi feito por dia, mas o dia feito por homem. A palavra sábado, irmãos, isso é uma coisa tão simples, eu não sei porque que as pessoas ainda se perdem nisso. Na época que a palavra sabá, ou shabá, foi escrito lá nos primórdios da Bíblia, não existia calendário. Ou você acha que esse calendário que você tem aí já existia? Claro que não. Se a minha mãe tivesse me batizado de Messias, eu seria o Cristo? Então, Bolsonaro seria o Cristo. É Messias, Bolsonaro, né? Ô, irmão, não estou fazendo política não, tá? Só estou falando um negócio aqui, amém? O fato de eu ter sido batizado com o nome de Jesus não significa que eu seria Jesus. Aí pegou-se o calendário e decidiu dar a um dia do calendário o nome Shabá. E passaram a fazer desse dia um dia melhor do que os outros dias. E isso não existe. Pastor, e por que a Bíblia diz que tem que guardar o sábado? A Bíblia está dizendo que você tem que descansar um dia. Porque a palavra Shabá, sábado, significa descanso. Qual é o sábado do garçom? Segunda-feira. É o dia de descanso dele. Todo mundo tem que descansar. É isso que está aqui. Só que a lei ficou tão apegada aos costumes e às tradições, que se tornou mais importante o costume e uma tradição do que uma vida salva, do que uma pessoa transformada, do que um homem curado. E Jesus vem exatamente para dizer, não. Dias e coisas não são mais importantes do que pessoas, e não são maiores do que o meu reino. E aí o texto segue. Que depois que souberam disso, os judeus quiseram saber quem era essa pessoa que estava curando dia de sábado. Porque não pode. Sabe aquela coisa de que não pode. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque a gente está falando de um texto que está nos ensinando nessa manhã muitas coisas. E uma delas é não se movimentar dentro do reino de Deus como um religioso ou como alguém que quer ser dono ou detentor daquilo que é justo e daquilo que é direito, ou daquilo que é o céu. Há um tempo atrás, uma pessoa disse para mim, cadê fulana? E eu estou lá. Está lá na igreja do pastor Flávio. E Beltrano está lá também. E Ciclano está lá também. Mas falava assim com um certo de si, tudo que é curva de rio está lá no pastor Flávio. Por que essas pessoas fazem esses pejorativos? Porque elas pensam que esta igreja é minha e que eu, para ter algum tipo de benefício, eu recebo as pessoas aqui de qualquer jeito para que elas me deem algo que eu preciso ou necessito. Claro que não. Aqui é igreja e a igreja recebe a todos. Aceita todos, não aceita tudo.
mas aceita a todos, porque são cegos, mancos, coxos e enfermos que precisam ser alcançados por Jesus para serem curados, e curados eles saírem pelas ruas dizendo: Jesus me transformou, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me restaurou, Jesus me libertou, e agora eu estou anunciando ao mundo que Jesus tem poder de libertar. Amém? Então, a turminha do nós é santo, e se não for igual nós, não vai para o céu. A Bíblia diz que você pode ter surpresa, irmão. As pessoas aqui acham que eu sou doido, e eu também acho. Um dia, a minha esposa também acha, tem um bocado de gente que acha. O que acontece? Aqui sempre vem pessoas de compulsões carnais, que são ilegais. Toda compulsão de pecado é ilegal. Se você é hétero, mas vive olhando para as outras mulheres como se fosse um lobo salivando, você é um cara com problema, precisa se tratar. Você está em pecado. Você olhou, desejou, adulterou. Entendeu? Então qualquer compulsão, seja hétero ou seja homoafetiva, é compulsão humana. Precisa ser tratado. Precisa sair para andar no caminho de Deus. E de vez em quando sentam umas pessoas aqui, que eu conheço aqui da cidade, que lutam muito contra as suas compulsões. E quando eu os encontro, eles dizem: pastor, eu ainda vou lá, porque quando eu entro lá, o sermão não muda, o seu sorriso não muda, e o seu abraço para mim é o mesmo abraço para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não entendermos que Jesus veio para quem estava doente, nós vamos nos tornar um grupo de religiosos, achando que o que nos serve é aquilo que nós queremos para nós e para mais ninguém. Nós nos tornamos um povo que serve a si mesmo. E que ninguém mais que não seja saudável merece a presença de Jesus na sua vida. Aí você vai dizer assim para mim, que eu ouço muita gente dizer: ah, pastor, mas esses caras não querem nada com Deus não. Esse povo quer nada com Deus não. Deixa eu te falar uma coisa. O ladrão da cruz não queria nada com Deus. E ele também não estava esperando mais nada de Deus. Mas na cruz ele encontra Jesus. E tem 2 ladrões lá. Mas um diz: tu és justo. Tu não merecia estar aqui, mas eu merecia. Lembra-te de mim. Aí a versão original diz: quando voltares do teu reino. Quando voltares com o teu reino. Aí Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, o que tem a ver com as pessoas que vêm aqui, que tem essas guerras e que tem essas lutas? Pensa comigo. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Como crerão se não tem quem pregue? Como crerão se não tem quem está fazendo eles ouvirem? Aí, um cidadão desse vem aqui. Ele sabe que está errado. Uma mulher dessa vem aqui e sabe que está errado. E ela ouve uma palavra. E a palavra fica lá dentro do coração dele. Aí ele sai do culto, ou ela sai do culto. Às vezes numa motinha, ou no carro, ou quem sabe a pé. E acontece um acidente com ela, ou com ele. E ela fica viva, porque o Espírito Santo tem o kairos, o tempo diferente do homem. Por segundos, minutos, horas. Aí o Espírito Santo vem e visita, e traz à memória que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. E nos seus últimos instantes de vida, aquela pessoa quebranta o seu coração e se arrepende. Para onde você acha que ela vai? Talvez não para o seu céu. Mas se ela arrepender sinceramente, quem se arrepende alcança misericórdia. Aquele ladrão se arrependeu na cruz e alcançou misericórdia. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todos, ainda que sejam diferentes de nós. Nós não concordamos, mas nós amamos. Nós não amamos o pecado, mas o pecador. E falamos do amor de Cristo, não só para quem é bom, mas falamos para todos. Por isso Jesus vai a esse tanque e encontra o homem 30
38 anos ali, ninguém movimentou aquele homem, mas um dia ele se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus disse: meu querido, existe um tempo novo para a tua vida, você quer viver esse tempo, você quer provar de uma água diferente desta que eles estão mergulhando? Eles mergulham nessa água e nada acontece, mas a água que eu vim trazer para você, a água que eu vim transformar a tua vida, esta água transforma para a eternidade. É disso que a igreja precisa entender, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? E aí o texto, para a gente encerrar, segue. E as pessoas ficam perguntando quem curou ele, quem curou, e perguntaram. Então Jesus Cristo encontra o homem agora no templo, porque esse ambiente aqui era um pouco distante do templo, era como se fosse um hospital, uma enfermaria, alguma coisa nesse sentido. E perguntaram então: quem é o homem que te fez isso? Ele não soube. Jesus encontrou ele mais tarde, 14, no templo, e disse-lhe: olha, já estás curado. E aí presta atenção como o texto tem um detalhe aqui. Preste atenção, nem toda doença é pecado, mas tem doença que é resultado de pecado. Amém? Presta atenção no texto, o que é que o texto diz? Jesus encontrou mais tarde. Olha só, Jesus precisava encontrar esse homem mais tarde? Claro que não. Jesus foi encontrar esse homem para revelar aos judeus que tinha sido Jesus que tinha curado? Claro que não. É só você prestar atenção no texto. Jesus foi dar um alerta a esse homem, porque não bastava só ele ter curado aquele homem, ele precisava fazer aquele homem compreender alguma coisa a mais. Aí ele diz: olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, o pecado deste homem gerou nele uma doença. Pecado escondido, pecado retido, pecado não confessado, apodrece os ossos, diz Davi. Por isso que quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia, e quem confessa é sarado. Este homem foi alertado por Jesus: olha, o que você estava vivendo é resultado de pecado. Você foi curado, mas agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí o texto segue, a gente vai para o final. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus que havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque eu falei para vocês no começo o quê? Que todas as vezes que você decidir cumprir a agenda de Deus, do teu pai, vai vir oposição. Veio oposição contra Jesus, vai vir oposição contra você. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha. Eles começaram a falar do sábado, e Jesus diz: mas meu pai trabalha agora, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, Deus nos quer guiar por caminhos de justiça, por amor do seu nome. E nós não vamos caminhar por caminhos de justiça se a vida que temos na carne não glorificar o Filho de Deus. Nós precisamos entender que não fomos chamados para viver adoecidos, seja no físico, no emocional ou no espiritual. Porque nós fomos sarados, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É que diz a palavra lá em Isaías. Pastor, e por que nós ainda estamos enfermos? E eu não estou falando de adoecidos das doenças do tempo presente, mas adoecidos emocionalmente, adoecidos espiritualmente, adoecidos naquilo que poderíamos oferecer e às vezes retemos, ou naquilo que precisávamos fazer e nos escondemos de fazer. Porque nós estamos produzindo mais coisas a respeito do que nós queremos, do que estamos fazendo coisas a respeito do que o reino de Deus precisa. E o reino de Deus nos chamou
para que nós vivamos, façamos aquilo que o Pai nos escolheu para viver e fazer. Quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Jesus com alegria. Fique de pé em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, eu não sou pregador, sou pastor, e pastor prega para ensinar, para guiar, aliás, para preparar, para instruir, né? E eu espero que essa palavra nessa manhã tenha instruído você. Eu não sei em que lugar você está. Esse homem estava à beira de um tanque. No seu coração havia uma perspectiva e uma expectativa. A perspectiva era de que alguém lhe jogasse no lugar da possibilidade. Estava confiando em alguém e numa possibilidade. Eu não sei aonde você está, em que ambiente você está. Esse homem estava assim. Mas tanto este homem que nós estamos falando aqui, quanto você que está aqui nessa manhã, tem algo comum, em comum. Pastor, a doença? Claro que não. Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo Jesus que estava no tanque de Betesda é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã. E o mesmo Jesus que estava no tanque de Betesda está aqui nesta manhã. Está fazendo a mesma pergunta para algumas pessoas aqui nessa manhã. Você quer ser curado? Você quer que mude? Você verdadeiramente quer? Ou você faz a oração do quem sabe, talvez? Você verdadeiramente quer? E aí eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Se você verdadeiramente crê e quiser, Jesus vai te visitar hoje, agora, e imediatamente Ele tem poder para transformar, sarar e curar, mudar a tua história, curar as feridas da tua alma, restabelecer conexões que estão interrompidas, entendimentos que estão entopidos, vida espiritual esfriada, emocional, sem nenhum tipo de expectativa. O choro não será mais o choro do desespero, mas será o choro da alegria daquele que por Cristo foi tocado, e tocado por Cristo, teve a sua vida mudada, e com a vida mudada, agora sai alegremente cantando, chorando de alegria, porque a mão do Mestre lhe tocou, e está nesta manhã tocando. Se você crê, começa a tomar posse disso, e diga: Deus, em Cristo eu creio nesta manhã, na tua palavra. Aquele homem estava 38 anos, esperando homens, esperando uma água aquecida por um gás. E o Senhor foi até ele. E nessa manhã, o Senhor diz para ti também: o Senhor sabe quantos anos. O Senhor nunca deixou de saber. O Senhor sabe os teus dias e as tuas noites. O Senhor conhece o teu chorar, e o teu deitar, e o teu levantar. Nessa manhã o Senhor diz para ti: comece agora pela fé, crê, mas crê sinceramente, e dizer: Deus, eu quero me levantar, eu quero me movimentar, eu quero um tempo novo, eu quero uma página nova, eu quero um tempo novo para a minha vida, eu quero que novidade do céu chegue sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre os meus negócios. E deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: Deus é todo poderoso. E a Bíblia diz que quando o Filho ascendeu aos céus, aleluia, Ele deu toda a autoridade nos céus e na terra ao seu Filho, e o glorificou. E Ele agora está à destra do Pai, e governa com o Pai. E nesta manhã, o Cristo que visitou um homem que estava naquele local há 38 anos,
perto de um tanque. Esse Cristo também em espírito está aqui neste ambiente, nesta manhã. Queridos, eu sinto a presença dele aqui, eu sinto ele aqui, porque é o Espírito que habita em mim testifica de que o Senhor está visitando aqui nesta manhã, aqueles que pela fé estão dizendo: Deus, eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, eu vou me levantar, eu vou passar por isso vai ser vencido, e eu anunciarei ao mundo, se necessário for, que o Senhor me alcançou e me transformou para a glória do teu nome. Amém. Diga glória a Deus e aplaude a Jesus com alegria. Louvado seja Deus.